Vamos inclinar nossa cabeça e invocar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora para que entres dentro de nós e faça em nós a sua morada. Está escrito na Escritura Sagrada que o Espírito Santo vai morar dentro de nós. Este é o grande amor do Pai, que coloca o Espírito Santo para ficar bem próximo de nós, para fazer com que a gente vença todas as dificuldades quando a gente invocar esse Espírito Santo. Invoquemos agora o Espírito Santo na nossa vida, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos ensine, para que Ele nos determine, para que Ele mostre o caminho por onde nós temos de andar. Ó Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos a Tua presença na nossa vida. E todos que creem digam amém. Digam todos comigo: Senhor Jesus, Tu disseste que quando 2 ou mais pessoas se reunissem no Teu nome, o Senhor estaria no meio delas. Nós declaramos que estamos reunidos aqui em Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa e vem vir ficar conosco, em nome de Jesus. Vamos sentir a presença do Senhor Jesus agora, ao nosso lado. Vamos sentir a presença de Jesus junto conosco, se propondo a nos acompanhar durante todo este dia. Jesus propondo-se a estar conosco em todos os momentos do nosso dia, da nossa vida. Vamos sentir esse Senhor Jesus agora aqui. Vamos estudar agora a palavra de Deus. São várias as armas que o demônio usa para nos derrotar. São várias. Eu vou apenas nomear 2 aqui agora e vamos estudar uma. O demônio usa várias armas, mas a maior arma que ele usa é a arma do medo. Ele incute em nós o medo. E quando nós vencemos o medo, ele coloca dentro de nós o desânimo. Ele coloca em nós a falta de coragem, a falta de vontade, a falta de fé. Então o desânimo é uma das grandes armas que o demônio usa para nos derrotar. A palavra desânimo significa sem ânimo, sem coragem, sem alma, sem espírito. A palavra desânimo significa isso. Quando a gente perde o pique, quando a gente perde a coragem, quando a gente perde o vigor, quando a gente perde aquele ímpeto que nos levava a Cristo. E isso é frequente, porque quando a gente consegue vencer o medo da vida, quando a gente consegue vencer o medo, que a gente avança para a Escritura Sagrada, o demônio vem e coloca em nós o desânimo. Ah, mas está demorando. Será que Cristo está me ouvindo mesmo? Será que vai vir? Ah, não sei. Quando ele coloca esse desânimo na gente, ao mesmo tempo ele coloca a falta de fé. Então o desânimo é uma coisa tão violenta, que nos tira da libertação, nos tira do livramento. Então, mas a arma contra o desânimo está na Escritura Sagrada. E vamos começar a estudar esta arma justamente no livro de Isaías. No livro de Isaías. Isaías é o maior profeta em volume de profecia, em volume de ensinamentos que nós temos na Escritura Sagrada. Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, ele dá a seguinte posição: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A condição para nós não desanimarmos, quando a gente começa a crer em Jesus, é que a gente espere no Senhor, que a gente creia no Senhor e espere nele. Pede e espera.
uma das coisas que nós devemos fazer é pedir uma vez só. Porque Cristo não é surdo, Cristo não é tonto, Cristo não é bobo. E no momento que eu passo para Ele o pedido, eu não preciso ficar toda hora para Ele, mas Senhor, me dá. Basta pedir uma vez e esperar no Senhor. Aqueles que pedem uma segunda, uma terceira, uma quarta vez a mesma coisa, é porque não tem fé, é porque não crê, é porque não quer esperar no Senhor. Então a fé é essa, pede uma vez só, pede uma só vez e espera no Senhor. O que está escrito a promessa aqui qual é? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quando a gente fica desanimado, quando a gente fica intranquilo, quando a gente fica temeroso, quando a gente perde o ímpeto, quando a gente perde o pique, o que acontece? Parece que a gente perde a força. O desânimo é falta de força. O desânimo é falta de força. A gente perde a força. Mas o que está escrito aqui? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então é importante que na hora do meu desânimo, na hora do meu enfraquecimento, eu digo, não, Senhor, eu espero no Senhor ainda. O Senhor pode tardar, o Senhor pode demorar, mas eu espero no Senhor. Sei que o Senhor vai cumprir a sua promessa na minha vida. Sei que o Senhor vai me atender. Nós estudamos aqui o Salmo 40 outro dia, que diz, dá-te pressa, Senhor, em me atender. Davi, naquela aflição, naquela angústia, ele pediu ao Senhor que atendesse com pressa. É uma das coisas que nós podemos pedir. Mas enquanto não vem, a gente tem de esperar no Senhor, porque Ele renova as nossas forças. E mais, nós vamos subir com asas. A coisa mais importante que existe na promessa de Deus é que nós vamos andar, não é só com os pés, não. Quando a gente espera no Senhor, quando Ele dá força para nós vamos andar com asas, como se fosse águias. Como se fosse águias. Nós vamos correr e não vamos nos cansar. E nós vamos caminhar e não vamos nos fatigar. Essa é a promessa de Deus na nossa vida. Aqueles que esperam no Senhor. O importante é que a gente espere no Senhor. Essa é uma promessa do Antigo Testamento. Vamos ver no Novo Testamento, vamos passar para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, quando ele nos dá esta proposta. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam em Deus, Ele vai nos dar uma grande vantagem, que é a gente entregar para Deus e nos tranquilizar. É colocar na mão de Deus e não desfalecer. Mesmo que o nosso corpo se canse, mesmo que o nosso corpo se enfraqueça, mesmo que o nosso corpo não tenha disposição, Deus coloca em nós o Espírito e esse Espírito nos dá força. Então muitas vezes o desânimo vem, não é só um desânimo de espírito não, vem um desânimo de corpo também. A gente fica tão desanimado, a gente fica tão sem força, que parece que a gente não tem força de andar, não tem força de correr, não tem força de trabalhar, não tem força de fazer mais nada. Mas Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele diz, mas ainda que o nosso corpo esteja desfalecendo, quem espera no Senhor terá um espírito forte, terá um espírito cada vez maior, cada vez mais lutador, cada vez mais cheio de força. Então quando a gente estiver desanimado, a ponto até do nosso corpo se relaxar, voltemos para o Senhor e dizer, Senhor, eu não posso me desfalecer, eu não posso desanimar, eu não quero desanimar, eu espero em Ti, Senhor. Eu estou aguardando a sua graça, Senhor. Então fortifica o meu espírito, porque quando o espírito estiver fortificado, o nosso corpo também se levantará com forças renovadas para subir com asas como águia. Esta é a promessa de Deus para a nossa vida. Voltemos agora a Davi de novo, no Salmo 62. Veja que Davi tinha razões de sobra para desanimar. Que Deus prometeu para ele um reino,
Ele foi ungido ainda novo, rei de Israel. E ele tinha tudo para dizer assim: mas eu, rei de Israel, não é Saul, o rei de Israel? Ele era genro de Saul. Então ele tinha, e Saul perseguindo, e Saul mandando matar, e Saul colocando na guerra. Vejam só aquela proposta de Saul, quando ele quer casar com a filha de Saul. Saul diz: tá bom, minha filha é sua, vou lhe dar, mas você tem de ir lá e tirar 100 prepúcios dos filisteus. Olha só. E Davi sai e traz 200. Por quê? Porque ele esperava no Senhor. Olha o que ele diz aqui: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, eu não serei abalado. Então quando ele diz que só Deus, só Cristo é a rocha dele, que ele não vai ser abalado, porque esta é a salvação, somente em Deus, em Cristo ele espera. E no versículo 6 ele repete: só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, eu não serei abalado. Quando o desânimo nos pegar, e isso é frequente na nossa vida, faça um exame aí para vocês verem quantas vezes vocês desanimam. Nós desanimamos a ponto de dizer: puxa, parece que cheguei no fim da linha, parece que não tem mais saída para mim, parece que não tem mais condições, não sei mais o que fazer. Quando você falar isso, não sei mais o que fazer, volte para Deus e diga: somente Deus é a minha salvação, somente Deus é a minha rocha, somente Jesus é o meu refúgio, somente Jesus é a minha força. E chama que Ele vem, chama que Ele vem, pede que Ele atende, bate que Ele abre, grita que Ele ouve. Essa é a promessa dele: batei e abrir-se-vos-á, clamai e ouvirei. Essa é a promessa dele. Então, se a promessa dele é esta, olha o que ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Quando bateu o desânimo, gente, volte para Deus, mas volte com sinceridade. A gente parece que tem assim alguns chavões na nossa vida, que a gente fala só Deus, a gente fala frequentemente, mas fala da boca para fora, e não é assim que nós devemos viver. Toda vez que nós tivermos um relacionamento com Deus, tem de ser um relacionamento íntimo, que vem lá de dentro, de verdade, de verdade. E aí vocês vão ver que quando vem lá de dentro de verdade, é porque Deus vai nos atender, Ele gosta de nos atender, e o mais importante, Ele tem com que nos atender, e Ele gosta de nos atender. O Salmo 27, que é outro salmo de Davi, olha o que está escrito aqui: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu vou ter medo? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, eu vou ter medo de quem? Quem é que vai botar medo em mim? O Saci Pererê? O Boi Bumbá? Quer dizer, Deus é a minha salvação, é a minha luz. De quem eu vou ter medo? O Senhor é a minha fortaleza da minha vida. A quem eu vou temer? Então vejam, quando a gente coloca Deus no nosso coração, o Espírito Santo no nosso coração, e Jesus na nossa vida, nós não vamos ter medo de mais nada. Não vamos ter temor de mais nada. Vamos temer quem? Se nós estamos com a força, com a fortaleza, com o refúgio bem presente, com o socorro bem presente. Então está escrito aqui: o Senhor é a minha luz, então eu não vou andar mais nas trevas, e é a minha salvação, não vou me perder. De quem eu vou ter medo? O Senhor é a minha fortaleza. Mas quem é que vai derrubar esta fortaleza? E a quem eu vou temer? Interessante que esse mesmo Salmo 27, ele fica no versículo 13, ele diz assim: eu creio que verei os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu, quando fui católico, aprendi que a gente não tinha de querer nada nesse mundo, que a pobreza era de Deus e ser pobre era a chave dos céus. Aprendi isso. Isso está totalmente errado. Deus é riqueza. Em 2
segunda epístola a Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, está escrito lá: e o Senhor nos dará ricamente tudo para a nossa alegria. Deus quer que nós tenhamos alegria nesta terra, e para nós termos essa alegria, Ele vai nos dar tudo abundantemente, ricamente, para que nós tenhamos alegria. Então não tem nada de pobreza. A pobreza é de Deus, por isso sou pobre. Cristo foi pobre, Cristo nasceu na manjedoura. Conversa fiada. José era um carpinteiro de renome. José era um profissional que ganhava bastante dinheiro na época. Ele nasceu eventualmente numa gruta, porque não havia mais lugar nos hotéis, e qualquer pessoa o mais rico possível, se chegar numa cidade e não tiver onde dormir, ele tem que dormir onde estiver. Essa história de pobrezinho nasceu em Belém é conversa mole. Jesus não foi envergonhado pela pobreza, não. Jesus não foi envergonhado pela pobreza, não. Jesus viveu abundantemente, nada lhe faltou. Nós vimos outro dia que as mulheres acudiam Jesus com seus bens. Então, ainda verei os bens do Senhor na minha vida agora. Claro que Deus não vai me dar nada para minha avareza. Claro que Deus não vai me dar nada para o meu pecado, para o meu erro, mas para a minha vida com Ele, para a minha vida alegre com Ele, Ele vai me dar tudo o que eu quiser, ricamente. Amém. E diz aqui: espera pelo Senhor e tem bom ânimo. Nós temos que esperar pelo Senhor, versículo 14, do Salmo 27. Espera no Senhor e tem bom ânimo. Eu vou esperar nele, porque eu sei que Ele vai me atender, eu sei que Ele vai me acudir. E fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, quando o desânimo tomar conta de nós, quando o desânimo chegar à nossa porta, nós vamos esperar no Senhor. Vamos entregar para Ele. Vamos dizer: Senhor, eu estou te esperando. Eu estou te esperando. E você vai ver que Ele não tarda a chegar, porque Ele tem o prazer de nos dar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós pedimos e aquilo que nós queremos. Esta é a força de Deus na nossa vida. Agora, vejam bem o que está escrito. Como é que nós vamos viver esta vida esperando em Deus? Como é que nós vamos viver essa vida esperando em Deus? Olha, só tem uma forma, só tem uma maneira. É este livro aqui. É a Bíblia. É a Bíblia. E este livro é tão abençoado, que numa fase da história, a leitura dele foi proibida pela Igreja Católica. O Papa Leão X proibiu a leitura deste livro. De tão abençoado que ele é, e não havia interesse na bênção do povo, o povo tinha de continuar pobre, o povo tinha de continuar amargurado, o povo tinha de continuar desgraçado, para que os ricos e os nobres vivessem bem. Então proibiu-se a leitura deste livro, porque este livro é que liberta, este livro é que tira a miséria do pobre. Vamos recapitular uma passagem de Jesus e os seus discípulos e João Batista. João Batista estava no cárcere, e ele teve uma dúvida, teve um desânimo. Ele disse: eu vim para preceder o mestre e estou aqui preso. Então ele disse para os discípulos dele: vai lá e pergunta para Jesus se ele é o Messias, ou devemos esperar por outro. Olha a dúvida dele, olha o desânimo dele, preso na cadeia. Vai lá, pergunta para Jesus se ele é o Messias ou se devemos esperar por outro. Aí os discípulos de João foram até Jesus e perguntaram para Jesus. Jesus disse: espera e vê. Aí Jesus curou os cegos, curou os aleijados, curou os leprosos, curou os surdos, curou todo mundo, e chamou os discípulos de João e disse: agora vocês vão lá para João e digam o que vocês viram. Digam a João o que vocês viram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os cegos veem, os surdos ouvem,
E o que Jesus disse por final? E aos pobres é pregado o Evangelho de Deus. Então, se a vista era a cura do cego, se a audição era a cura do surdo, se a pureza era a cura do leproso, se o andar era a cura do coxo, e o Evangelho que seria a cura dos pobres. Por isso que foi proibida a leitura disso, porque não se tinha interesse de tirar os pobres da pobreza. Tanto é que quando Lutero veio e proclamou que aqui estava a liberdade do pobre, quando Lutero apareceu e disse, olha, aqui está a liberdade do pobre, e mais, quando Calvino disse, este é o Evangelho do pobre, o lucro é de Deus e a riqueza é de Deus, o que fez a Igreja Católica? Se essa doutrina pegar, nós vamos perder a hegemonia, nós vamos perder os nobres, os ricos que nos sustentam. E aí os burgueses, quem eram os burgueses? Os burgueses eram aqueles que saíram da pobreza através do Evangelho pregado por Lutero, pregado por Calvino, saíram da pobreza. Porque é isso que acontece. Quando a pessoa pega esse Evangelho e coloca a vida dele nesse Evangelho, ele sai da pobreza, ele sai da miséria, ele sai da doença, ele sai da dor, ele sai da necessidade, ele se cura. Essa é a grande verdade, ele se livra. Aí a Igreja Católica não tinha mais jeito. Na noite de São Bartolomeu, ela matou 72 mil huguenotes, que eram burgueses evangélicos, cristãos, protestantes, saídos do seio da Igreja Católica e saíram da pobreza através deste Evangelho. E quando eles mataram todos aqueles lá na Holanda e na França, os que sobraram, holandeses e franceses, vieram para o Brasil. Os holandeses lá em Pernambuco e os franceses no Rio de Janeiro. E aqui toparam o quê? Uma Igreja Católica forte, comandada pelos padres jesuítas, que colocaram na cabeça do povo que aquilo era uma invasão francesa, que aquilo era uma invasão holandesa. Se o raciocínio valesse para hoje, então nós temos de dizer que tem aqui uma invasão de chinês, tem uma invasão de japonês, tem uma invasão de boliviano, tem uma invasão não sei do que, tem invasão de sírio, tem invasão de judeu, tem invasão de todos aqui no Brasil. Não, todas as nações vieram para o Brasil para ajudar no crescimento nosso, para trabalhar conosco, para viver conosco. Mas botaram na cabeça do povo que aquilo era uma invasão, que eles queriam fazer o que o reino deles. Não vieram franceses oficiais aqui não, vieram huguenotes fugidos da morte. Não vieram holandeses oficiais aqui, vieram huguenotes fugidos da morte, que queriam cooperar com o Brasil, e no tempo que estiveram aqui cooperaram, mas quando foram expulsos daqui, foram para os Estados Unidos da América. Os franceses compraram a Louisiana, um grande estado dos Estados Unidos, e os holandeses foram para a região mais rica dos Estados Unidos, que é a região leste dos Estados Unidos, Nova York, Manhattan, etc., New Orleans, etc. Então, o Evangelho está escrito aqui. Aí que é interessante a gente ler. Paulo diz na segunda epístola a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Por que a Igreja Católica não queria que lesse? Porque aqui está proibida a necromancia, aqui está proibido a idolatria, aqui tem uma série de proibições que a Igreja Católica não interessava que soubessem. Porque, vejam bem o que eu vou dizer, o Espiritismo é fichinga diante da necromancia da Igreja Católica, que invoca São Francisco de Assis morto, que invoca as Nossas Senhoras mortas, que invoca Santa Gertrude, Santo José, Santa Genoveva, Santa não sei o que, tudo morto. Que diferença tem do Espiritismo, que invoca mortos, e a Igreja Católica invoca também?
Então a Escritura é inspirada para o ensino, é inspirada por Deus e útil para o ensino. Aqui a gente aprende a não ser necromante, aqui a gente aprende a não ser idólatra, aqui a gente aprende uma série de coisas importantes para a nossa vida. Para a repreensão, aqui há repreensão sim dos erros. Por exemplo, em Levíticos está proibido o homossexualismo. Maldito é o homem que se deita contra o homem. Está escrito aqui 2 vezes. Então é útil para a repreensão, para repreender as coisas erradas. Para a correção, aqui ensina a gente se corrigir. Para a educação da justiça, aqui ensina a gente a viver a justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí a ordem que vem para nós: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não seja, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Talvez eu tenha pego essa palavra assim com muita ênfase na minha vida, porque dizem que eu prego com muita violência, que a minha palavra é muito dura, que a minha palavra é cheia de repreensão, mas é isso que a Escritura manda fazer. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não seja, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, a solução para o nosso desânimo é ler a Escritura Sagrada. Temos de pegar um costume de todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, nós temos de ler a Escritura Sagrada. Temos de ler. Mas se eu vou perder 20 minutos lendo a Escritura, você não vai perder 20 minutos. Você vai ganhar várias horas de vida, várias horas de trabalho, várias horas de sabedoria. Você vai ganhar várias horas quando você gasta meia hora na leitura da Bíblia todo dia. E existe uma Bíblia aí conosco que dá a leitura diária. Todos os dias ela pega 3 ou 4 trechos da Bíblia e explica, não, manda você ler aquilo. E você lê todo dia aquela Bíblia, que no ano você terá lido a Bíblia inteira. E quando você lê a Bíblia inteira, você pegou todo o remédio que você precisa para não desanimar na vida e para não perder a coragem de lutar. Amém? Amém. Alguém tem alguma dúvida? Vamos então fazer agora o nosso pedido, né, gente? As mãos assim de pedinte, vocês entreguem ao Senhor Jesus o pedido para hoje. Vou pedir a vocês que não repitam os pedidos anteriores, que Jesus vai responder para você. Você pensa que eu sou surdo ou fulano? É? Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que concordamos com todos os pedidos que foram feitos aqui, se forem para a honra e glória do Teu nome e para o bem das pessoas que pediram. Amém, assim seja. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque só Teu, Senhor, é o poder, o reino, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos para a luta abençoados, né? Amém? Amém? Amém.